Olá, seja bem-vindo. Este é o E2, o magazine da Escola Superior de Comunicação Social. Se o programa de hoje fosse uma banda desenhada, o nosso super-herói seria um jornalista munido de gadgets. E teria ainda o superpoder de, na próxima meia hora, ir ao Rio de Janeiro e voltar a tempo de apresentar o programa. Vamos ao Festival Internacional de Banda Desenhada com o Repórter E2. O Avaliação Contínua ensina-te a fazer um plano de marketing. O Gosto apresenta-te alguns dos gadgets mais inúteis de sempre. O Sem Fronteiras continua a dar a volta ao mundo. O destino de hoje é o Brasil. E ainda, o Panorâmica recebe a jornalista Ana Leal para uma conversa muito interessante. Começamos o programa de hoje aos quadradinhos. O Repórter E2 foi ao Amador EBD, o Festival Internacional de Banda Desenhada. Alguns dos nomes mais importantes da banda desenhada e como tema principal a autobiografia. Estes são os dois pontos de partida da 23ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada. O Repórter E2 veio até aqui e conta tudo. O Festival de Banda Desenhada da Amadora surgiu há 23 anos. Foi um pequeno evento promovido por jovens aqui da Amadora, na Galeria Municipal da Amadora, onde acontecem exposições de pintura, de escultura, de fotografia, todas as outras coisas. E foi uma surpresa muito grande em 1990, quando fizemos o primeiro salão, porque em 17 dias nós tivemos tantas pessoas a visitar o Salão de Banda Desenhada como durante todo o ano a visitar as outras exposições. E por isso a Câmara Municipal da Amadora decidiu que seria um projeto interessante para poder estruturar de uma outra forma. Ele foi crescendo e passado 23 anos nós estamos este ano num festival dedicado à autobiografia. O Festival de Banda Desenhada da Amadora tem 3 eixos programáticos principais, um tema, os prémios e as efemérides e destaques editoriais. Bom, a autobiografia é um tema contemporâneo, é um tema que quisemos trabalhar em termos de banda desenhada contemporânea, que nasceu no final dos anos 60 e princípios dos anos 70, que equivale ao momento também, em termos sociológicos, de afirmação dos direitos individuais. Todos nós conhecemos e muitos de nós tivemos um diário, ou temos ainda um diário onde escrevemos as nossas ideias, onde escrevemos o nosso cotidiano. No caso de alguns autores, eles fazem um diário desenhado e, portanto, esse diário desenhado dá lugar a bandas desenhadas autobiográficas. Mas a outra razão principal pela qual fazemos o festival dedicado à autobiografia este ano tem a ver com o tempo que vivemos. Nós vivemos num mundo onde todas as decisões são macroeconómicas, essas decisões determinam a vida de cada um de nós, vão determinar o futuro de cada um de vocês e portanto, nós quisemos não falar de temas abstratos, do racismo, do problema do desemprego, do problema da falta de condições para comprar uma casa, não de forma abstrata, mas sim de forma concreta, através da vida de pessoas de carne e osso como nós. Justin Dean vai estar aqui na Amadora. Ele fez um livro que se chama Binky Brown e a Virgem Maria. O Binky Brown é uma personagem fundadora que tem as regras todas da autobiografia. Muito simples, quais são? Um autor, uma personagem, um narrador. Estes 3 são a mesma pessoa. O narrador que conta a história é também o autor e é também a personagem principal. Por outro lado, vamos ter destaque a presença de Zep, um autor subejamente conhecido em Portugal através do Titaf. O Titaf é um dos cinemas de animação mais famosos da banda desenhada portuguesa na televisão. Vem diretamente da Suíça para nos apresentar a sua exposição, para estar com o público em Portugal. O mais pequenino, com o Titaf, mas também o mais velho, visto que ele representa de alguma forma a pluralidade do Festival da Amadora, e tendo uma exposição para crianças, dentro da mesma exposição tem uma sala dedicada apenas a adultos, onde as crianças não entram, sobre um álbum que se chama Happy Sex e que tem cenas picantes, cenas de alguma forma emocionantes, que as crianças não convém verem. Destaque ainda Paulo Monteiro, o autor do cartaz deste ano, o autor deste maravilhoso desenho, que é o autor que nós convidamos para trabalhar connosco, para fazermos uma grande exposição e que ganhou o ano passado o prémio de melhor álbum português, que é um exemplo de quem se mexe primeiro para depois colher frutos. Ele trabalhou até conseguir editar um livro e hoje em dia o livro dele, para além de estar publicado aqui em Portugal, vai ser publicado em Inglaterra e, em princípio, em função desta exposição aqui na Amadora, vai ser publicado também em França. Este festival apresenta correntes estéticas muito diversificadas e temos desde os super-heróis até aos franco-belgas, até a mangá, até autores mais introspectivos. Portanto, nós o que queremos mostrar é que a banda desenhada tem uma dimensão muito grande e cabe depois ao nosso público não só vir ver
as bandas desenhadas que já conhece, aquelas de quem são fãs, como é, por exemplo, o destaque que damos para a exposição dos 50 anos do Homem-Aranha, e temos aqui, por exemplo, a revista número 1 do Homem-Aranha, que está devidamente protegida como se fosse um diamante, e deixo-vos o desafio de virem ver como é que ela está protegida, porque é uma forma, digamos que, original. Não é um festival que apenas apresenta exposições. De facto, as exposições são a base do nosso trabalho, mas é principalmente uma festa. É um ponto de encontro de artistas que vêm do mundo inteiro para apresentar os seus livros, para apresentar projetos, fazer oficinas, para dar palestras e para dar autógrafos. Encontrar histórias de banda desenhada sobre pessoas concretas. Este foi apenas um dos objetivos da 23ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada. Vale a pena voltar para o ano e continuar a acompanhar este projeto. Para o Avaliação Contínua de hoje, escolhemos um projeto final do curso de Publicidade e Marketing. O próximo grupo mostra todos os passos para se fazer um bom plano de marketing. Fica atento! Olá, o meu nome é Beatriz Rocha. Olá, o meu nome é João Marcos. E o meu é Pedro Santos. Nós realizámos este trabalho no âmbito da cadeira de Ateliê de Marketing Aplicado. Os objetivos deste trabalho, no fundo, era elaborar um plano de marketing para uma marca, um produto ou um serviço, para que também pudéssemos aplicar da melhor forma possível todos os conhecimentos que adquirimos ao longo do curso e também, obviamente, representar de forma mais fiel possível a realidade. A primeira fase do nosso projeto foi a escolha da empresa. Este foi um processo um pouco complicado porque sabíamos que a recolha de dados ia ser difícil, porque nem todas as empresas conseguem facultar os dados que nós precisamos para este projeto e, portanto, acabámos por ver ao nível dos nossos conhecimentos se tínhamos alguém com quem que se relacionasse com alguma empresa para nós termos facilidade de contacto. E aí optámos pela Coca-Cola e daí demos seguimento ao nosso trabalho. Este trabalho desenvolveu-se em 2 semestres. No primeiro semestre começámos por pesquisar e recolher dados, no fundo, e depois o tal tratamento dos dados. Foi talvez o primeiro semestre aquele que nos deu mais trabalho em si, porque tivemos que pesquisar muitas coisas como vendas, cotas de mercado, tendo em conta um horizonte temporal de 5 anos. Depois, no segundo semestre, veio a parte que nós, enquanto futuros marketeers, ficámos mais felizes, que foi, por um lado, estudar quais eram as oportunidades que tínhamos no mercado para esta marca, ver também quais é que eram as ameaças e depois desenvolver então as ações que desencadearam o tal plano de marketing. As principais dificuldades que nós encontramos a realizar este trabalho foi, no fundo, na primeira fase, a recolha da informação, uma vez que tivemos alguma dificuldade em marcar reuniões com a empresa que escolhemos para realizar o trabalho, e não só da empresa que nós escolhemos, mas também, portanto, de todo o mercado. Tivemos alguma dificuldade em obter esses dados e também sentimos algumas dificuldades, talvez, em conciliar este trabalho com as restantes cadeiras que tínhamos para fazer e que tínhamos que estudar e fazer outros trabalhos, e depois acabava tudo por, no fundo, acumular e ficar tudo para a mesma altura, e nós tínhamos alguma dificuldade, se calhar, em gerir isso. A nossa principal preocupação neste trabalho era, sem dúvida, cumprir os timings dados pelos nossos professores. Depois tínhamos outras preocupações, como é óbvio, que eram à base de o layout do trabalho, a forma como escrevíamos, a coerência existente entre o livro de factos, o plano de marketing, o estudo de mercado. E depois continuámos sempre com os problemas de tentar arranjar dados, conseguir escrever acerca desses dados, etc, etc. Com este trabalho, no fundo, nós aprendemos, por um lado, a recolher a informação que é útil e relevante. Com isso também aprendemos a ser mais objetivos, porque apresentamos a informação de uma forma clara e concisa. Por outro lado, utilizamos também uma ferramenta importante que foi o SPSS para tratar a informação que nós tínhamos e depois utilizá-la como ferramenta também para o nosso desenho tático, no fundo. Aprendemos a decidir. Pela primeira vez quase que vivemos como se estivéssemos mesmo dentro de uma empresa, e isso foi a grande vantagem, porque ao longo destes anos tivemos vários trabalhos, muitos conceitos teóricos e neste plano de marketing nós colocámos tudo em prática. O conselho que eu posso deixar para todos aqueles que estão a fazer o projeto neste momento, no fundo, é que se empenhem ao máximo no projeto, que acreditem e se esforçarem irão ter uma boa nota, porque é possível. O meu conselho é que se esforcem a 300% ou mais,
Será sem dúvida no final uma grande ferramenta para vocês no futuro. Eu hoje em dia ainda utilizo este trabalho como apoio na minha vida profissional. O meu conselho é que sejam organizados, que em grupo arranjem um método de trabalho e assim vão ver que é divertido fazer este projeto e que vão ter de certeza uma boa nota. O Gosto põe-te sempre a par das novidades do mundo digital. Hoje falamos de gadgets um pouco peculiares. A ideia de que um inspetor precisa de muitos gadgets é século XX. Como sabes, atualmente o CSI consegue fazer a festa com uma luz negra e alguns cotonetes. Nós, no Gosto, vamos-te dar a conhecer alguns desses objetos. De um conjunto de 100, selecionamos aleatoriamente 10. Acredita, são mesmo os objetos mais inúteis que andam por aí. Comecemos pelo TV Hat, nada mais, nada menos do que um chapéu. Quando ligado ao teu iPhone, iPod ou MP3, permite que tenhas acesso às tuas séries e filmes favoritos. Aumenta a imagem cerca de 2,5 vezes, como se de um cinema real se tratasse. E ninguém se apercebe de nada. Nós no Gosto acreditamos que isto é mesmo verdade, mas também acreditamos que nada compensaria o ridículo de andares com um chapéu destes no meio da rua. My husband would love this. És daqueles que passas horas à procura do teu carro nos parques de estacionamento? Não te preocupes. Nós no Gosto temos a solução ideal para ti. O GPS Home Device. Com apenas 2 botões, grava a localização do teu carro e dá-te as coordenadas certas. Assim, nunca mais o perdes. E também não gastas nem um bocadinho da tua memória. Ainda na mesma onda temos o Key Finder. Um pequeno cartão que, colocado na tua carteira, te ajuda a encontrar as chaves sempre que precisares. Como? Muito simples. Sempre que te aproximas, ele emite um sinal sonoro. O pior é se perdes a carteira e as chaves ao mesmo tempo. E uma raquete que te ajuda a matar melgas e mosquitos? Como? É simples, grelhando-os. Enfim, são gostos. E por falar em grelhar, que tal o iGrill? Uma aplicação que podes ter no teu iPhone, iPad ou iPod Touch. Podes ter o total controle sobre os alimentos que estás a confeccionar a uma distância de cerca de 200 metros. Funciona com Bluetooth e vem ainda com termómetro e alarme que te avisa sempre que os teus alimentos estão totalmente confeccionados. És adepto do golfe? Apresentamos-te o Euroclube, um taco que funciona como urinol para aqueles preguiçosos que nunca querem ir à casa de banho a meio de um jogo. Numa altura em que tudo se quer prático, simples e clean, assiste-se ao revivalismo do design retro, como é o caso deste fone. Utilizado atualmente com o iPhone, funciona como um auricular. E, embora não te pareça muito prático, tem vindo a ganhar muitos fãs entre as celebridades, como é o caso de Lenny Kravitz e Orlando Bloom. Já ouviste falar em janelas artificiais? Basta que coloques estes pequenos ecrãs numa parede em tua casa e podes escolher ainda a paisagem que mais gostares, desde Nova Iorque, Bangkok ao Rio de Janeiro. É indicado para quem mora em apartamentos pequenos. Se és daqueles que acredita que as fotografias e as recordações não são suficientes para os teus entes mais queridos no dia em que faleceres, não te preocupes. Nós aqui no Gosto apresentamos-te uma solução. As cinzas da tua cremação em 3D. Imagina a tua cara em cima da lareira, olhar para os teus entes mais queridos. E agora, um dos meus objetos favoritos, The Useless Box. É isso mesmo, uma caixa inútil. Por hoje é tudo, nós vemo-nos no próximo Gosto. Até lá! Todos os semestres, vários alunos embarcam na aventura do programa Erasmus e rumam a um país na Europa. Mas há ainda outro programa de intercâmbio, o Sócrates, que abre as portas do Brasil aos estudantes portugueses. No Sem Fronteiras de hoje, Bárbara Costa revela-te a sua experiência no Brasil. Olá, eu sou a Bárbara, tenho 22 anos e fiz intercâmbio no Rio de Janeiro durante 6 meses. O grande choque inicial que eu senti quando cheguei ao Rio de Janeiro foi em relação aos prédios e à segurança encontrada neles. Os prédios lá são muito diferentes porque estão todos vedados por grades e todos têm segurança 24 horas por dia, em que quer saber para onde é que nós vamos quando nos dirigimos para alguma casa. Cá em Portugal isso não acontece, lá a segurança nesse aspecto é muito rígida.
Outra grande diferença que eu notei foi em relação à língua. Falando nós o português, que é a mesma língua que eles lá falam, achei que me iriam compreender e que iriam perceber tudo aquilo que eu dizia e não aconteceu. Eu falava e eles não percebiam nada do que eu dizia, tinha que falar o português do Brasil para eles me entenderem e não estava à espera disso. Eles lá não percebem mesmo o português de Portugal. Temos que fazer nós um esforço para falar com eles porque eles não fazem esforço para perceberem o que nós dizemos. A grande diferença que eu notei em relação à sociedade brasileira e à sociedade portuguesa tem muito a ver com a desigualdade social que se encontra naquela cidade. Lá é muito frequente ver pessoas pobres, sem abrigo, em convívio no mesmo espaço ou na mesma zona da cidade que os ricos. É frequente ver pessoas a dormir na rua, coisa que cá em Lisboa e em Portugal no geral não acontece. Em relação à segurança no Rio de Janeiro, eu não achei que fosse tão má como a que é costume pintarem. Eu senti-me segura lá, não fui assaltada nenhuma vez nos 6 meses que lá tive. Claro que também tinha cuidado, não podia mostrar muito que era estrangeira, não podia dar muito nas vistas, andava como eles, completamente relaxada, não tinha muitas preocupações no que vestir ou assim, porque não se pode mesmo dar alguns luxos como podemos dar cá em Portugal, porque não vale a pena. Claro que conheci pessoas que foram assaltadas, mas tendo cuidado, não é aquele problema todo como é costume dizerem. Há pessoas que são abordadas com armas e tudo, e isso é um ponto que realmente a segurança aí falha. É que lá, quando existem esses problemas, são mais perigosos. Em relação aos transportes, uma coisa menos boa de lá é que não existe qualquer tipo de passe social, o que faz com que tenhamos que pagar bilhete cada vez que queremos andar de autocarro. Isso é algo um pouco estranho para nós, que vimos pelo menos de Lisboa, porque temos o passe e podemos andar livremente de autocarro sem ter que pagar mais por isso. Em relação à gastronomia, não posso dizer que eles tenham uma alimentação saudável. A alimentação deles é muito feita à base de carnes, fritos e salgados. Têm muito pouco hábito de comer peixe. O peixe lá também é um produto muito caro e sendo o Brasil conhecido pela pobreza que existe na sociedade, eles não se dão a esse luxo de poder comprar peixe e de alimentarem-se de uma forma mais saudável. O Brasil é um país muito rico em beleza natural. Os sítios que eu acho que vale a mesma pena visitar, estando no Rio de Janeiro, é o Corcovado, o Pão de Açúcar, o Jardim Botânico e as praias. O Jardim Botânico é um jardim muito bonito, pode-se perder um dia inteiro a visitar o jardim, é um jardim grande. Um outro ponto que eu também gostei muito de visitar foi a Floresta da Tijuca, em que subi a um morro, chamado Pico da Tijuca, em que consegui ter uma vista sobre o Rio de Janeiro linda. Claro que não posso deixar de falar das praias, que são enormes, montes de gente na praia. Há dias no verão que não há sítio para estender toalha. Enquanto estive no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de visitar outros locais, como foi o caso da Ilha Grande, que é uma ilha muito bonita, perto do Rio de Janeiro. Estando lá dá para visitar de barco outras ilhas à volta, com praias paradisíacas, que também vale muito a pena visitar. Tive também a oportunidade de visitar São Paulo e notei uma grande diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto no Rio de Janeiro as pessoas são muito mais afetivas, em São Paulo as pessoas são um bocado mais fechadas. É um bocado mais cidade do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade mais tranquila, para os portugueses vá um pouco mais de férias, já que tem a praia e essa beleza natural própria do Rio de Janeiro. Os momentos mais marcantes ou mais diferentes que eu tive no Rio de Janeiro foi na passagem de ano e no Natal. No dia 24 de dezembro, por exemplo, lá está toda a gente na praia. Cá em Portugal era impossível isso acontecer. A passagem de ano lá também é muito diferente da passagem de ano que eu estou habituada a ter cá em Portugal. As pessoas vão todas para a praia enche completamente, o fogo de artifício é lindo, é um espetáculo que não há como perder estando lá no Rio de Janeiro. O intercâmbio para mim é uma experiência que, tendo a oportunidade de fazer, não se pode desperdiçar. Bem-vindos ao Panorâmica. Hoje temos connosco Ana Leal, jornalista e professora da Escola Superior de Comunicação Social. Antes de mais, bem-vinda. Foi durante 11 anos repórter de guerra. Tudo começou em 1992, quando foi enviada para cobrir a Guerra Civil Jugoslava na Bósnia. Como é que é o dia-a-dia de um repórter de guerra? Na altura eu ainda era uma miúda, tenho 43 anos, portanto basta fazer as contas. Portanto foi assim, digamos que a grande aventura da minha vida profissional. Aliás, na altura, para terem uma ideia, eu estava na redação do Porto,
da Rádio Comercial e tinha, na altura, um diretor, que é o José Paulo Fafe, muito conhecido, que era diretor de informação e que me fez este desafio. Preciso que venha já hoje para Lisboa. Isto era uma sexta-feira. Lá vou eu, 20 aninhos, e de repente, completamente, e chego lá e ele diz-me, então é assim, amanhã parte um C-130 da Força Aérea e a ideia é tu ires até Zagreb e depois tens que arranjar a forma de chegar mesmo a Sarajevo. E, portanto, a ideia é ires e a partir daí vais ficar o tempo que tiveres que ficar. Foram momentos complicados, também de uma adrenalina imensa, mas é daquelas recordações que não esqueço e que tenho saudades, obviamente, porque também deixei de ir para cenários de guerra e, portanto, fica sempre... Depois dessa experiência teve outras também em cenário de guerra, sim. 11 anos, mas agora dedica-se a jornalismo de intervenção, de investigação. A nível de concretização pessoal, qual destes dois géneros é que prefere? Guerra ou o que faz agora na atualidade? Eu tive agora um dilema, precisamente do ano passado, que voltei a sentir o que não imaginava que voltaria a sentir, que foi, propuseram-me para ir para a Líbia. A minha decisão de não ir, de não voltar para cenários de guerra, teve de alguma forma a ver com o nascimento do meu filho. Porque isto implica, temos que pensar na vida a um mês. Logística, como é que eu faço, como é que não faço. Tenho um filho de 8 anos e de repente percebi que tinha saudades. Fiquei um fim de semana inteiro, depois de dizer que não, deprimida. Ou seja, voltei àquele registro de, mas eu tinha saudades de voltar a fazer isto. Lidar com aqueles sentimentos de ter vontade, ambivalência, de querer ficar, mas ao mesmo tempo também querer ter essa experiência novamente. Senti mesmo que gostava de voltar. E, portanto, foi ali um dilema muito grande. Mas não foi possível, de facto. Faço jornalismo de investigação, que é aquilo que eu, de facto, é a minha praia, como se costuma dizer. A sua paixão. É. Aliás, tem uma coisa a ver também com a outra, quando a adrenalina da guerra, não é, do imprevisível, tem muito a ver também com a investigação de fora de horas, de andarmos a correr à procura de pistas. Há aqui coisas que são coincidentes e, portanto, sou feliz a fazer também aquilo que hoje em dia faço, e há muitos anos, que é jornalismo de investigação. E algum desses casos foram os mediáticos Freeport e Casa Pia. Como é que se vive durante meses, exaustivamente, a preparar uma investigação durante tanto tempo? Eu diria anos. Eu tive um ano inteiro só a fazer Freeport, um ano da minha vida, que resumiu-se a Freeport. 2 anos da minha vida a fazer só Casa Pia. Quando eu digo a fazer só, foi exclusivamente a fazer aquela investigação ou aquelas investigações. Portanto, foi uma absorção grande, como imagina, um desgaste físico, eu diria que a todos os níveis, muito grande, porque ninguém imagina o que isto pode significar ou implicar na vida de uma pessoa. Eu acho que não pensamos em mais nada e a nossa vida transforma-se completamente. Mas nem tudo acaba quando a reportagem é exibida, porque às vezes as suas investigações jornalísticas acabam por sair também de resultarem em processos judiciais contra si. A nível pessoal e familiar, como é que se lida com tudo isso? É outro desgaste, mas que já me habituei, de alguma forma, já nem sei quantas vezes é que fui a tribunal, felizmente, mas não é só felizmente, eu acho que isto é o resultado de uma investigação séria e rigorosa que conseguimos fazer, não é? Que é poder dizer que nunca perdi um único processo. O jornalismo tem sofrido uma transformação imensa a par com as novas tecnologias. Como é que vê o jornalismo na atualidade? É assim, acho que obviamente que tem tido evolução, mas também alguns revés. Acho que hoje em dia, nomeadamente em Portugal, faz-se muito menos investigação. Aliás, basta olhar para as televisões, para os jornais, e não é difícil para nós percebermos quem faz o quê e quem não faz. Os tempos mudaram e voltando à questão das pressões, eu acho que isso se nota no panorama geral, não é? Eu tenho tido o privilégio de poder continuar a fazê-lo e tenho conseguido, mas não é fácil. Muito obrigada pela sua presença.
Da guerra aos casos mediáticos, da investigação ao estilo de reportagem, Ana Leal revelou-nos um pouco mais do seu percurso. Este foi mais um Panorâmica. Por hoje é tudo. Voltamos para a semana com mais um E2. Até lá!